Olá, bom dia para você. O Globo Comunidade está começando e início de ano sempre lembra novos ciclos em tudo na vida, inclusive na política. No início de janeiro, os governantes do Executivo, como por exemplo governadores e o presidente, tomaram posse do novo mandato. Ainda faltam deputados e senadores, porque a posse deles é só em fevereiro. Por isso, hoje a gente quer falar sobre fiscalização. Como é que eu, você, todos os cidadãos podemos ficar de olho no que os políticos fazem? Como acompanhar o mandato daquelas pessoas em quem a gente vota? Vamos conversar sobre esse assunto com Pedro Cunha, fundador da ONG Cidadão Fiscal, e também com Camila Borges, que é a fundadora da ONG Politique. Bom dia a todos, gente. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Camila, você acha que o brasileiro em geral tem hábito de fiscalizar político? Olha, eu diria que antes do hábito de fiscalizar, vem o hábito de se enxergar cidadão e de agir como cidadão no dia a dia. A parte do comportamento de fiscalizar vem do sentimento e da percepção de que você tem uma responsabilidade com isso. E eu diria que a gente precisa trabalhar primeiro esse sentimento de responsabilidade no cidadão, para que ele entenda que a fiscalização faz parte do trabalho e do dever do cidadão depois da eleição. Então, a consciência de cidadania e o entendimento de como contribuir vai além do ato de fiscalizar, mas, claro, fiscalizar é um dos papéis importantes a serem exercidos. E aí, nesse sentido, eu acredito que o Pedro pode contribuir bastante, explicando melhor como fiscalizar. Mas eu me preocupo muito com a questão do entendimento de que, principalmente o jovem, que é o nosso público principal, como o jovem se percebe e acha que não faz diferença a sua atitude individual na sociedade como um todo, né? Na contribuição na política no geral. E aí, Pedro, você acha que a gente pode fiscalizar mais nesses novos mandatos que estão começando? Com certeza, e a própria Constituição ela já dá muito poder ao cidadão de fiscalizar os políticos e os seus representantes eleitos. Então, cabe a nós, cidadãos, fazer esse papel e poder exercer a nossa cidadania, né? Você acha que o cidadão hoje está mais ligado ou a gente está repetindo tudo o que a gente deixou de acompanhar lá atrás? Olha, eu acho que existe sim uma evolução e essa evolução tem diferentes motivos, mas uma que eu posso destacar é a tecnologia. A tecnologia hoje permite com que nós possamos fazer uma fiscalização muito mais eficiente. Os dados, por exemplo, sobre os gastos dos políticos estão muito mais acessíveis, através dos portais da transparência, através das tecnologias que permitem que você consiga ver o gasto do seu representante no celular. Então, a dinâmica é muito mais fácil hoje em dia. Então, isso permite que as pessoas tenham mais interesse por esse assunto. E esse é justamente o trabalho que vocês fazem, né, Pedro? Exatamente. A ONG Cidadão Fiscal ela surgiu com o objetivo de usar a tecnologia e a ciência de dados a favor do cidadão para que ele possa fiscalizar os políticos de forma mais eficiente. O cidadão informado ele pode tomar diferentes ações. A principal delas é dar sua opinião sobre o fato. Ele pode cobrar aquele político no qual ele elegeu para que o comportamento dele esteja alinhado com aquilo que ele acha que é o ideal. Eu queria também pontuar que, do ponto de vista de fiscalizar, é importante a gente lembrar que a gente não fiscaliza só o gasto, a gente fiscaliza as decisões também, que são um outro lugar que é muito importante olhar, porque se a gente está olhando para o gasto, a gente está olhando para uma postura de posição reativa. Como se só o que os políticos gastam fosse a única coisa preocupante. E é muito, porque o investimento público é a parte central de resolver problemas sociais e investir em políticas públicas. Mas a decisão aliada ao gasto também é muito importante de ser observada. E nesse sentido vem a fiscalização da decisão, do trâmite, de como está sendo uma lei está sendo decidida, de como é a posição de um candidato que você votou naquele tema específico, como ele se posiciona, o que ele tem feito, se ele está se abstendo ou não de dar uma opinião e de contribuir. E como você, que votou naquele político, quer que ele vote e como você vai fazer com que ele exerça e lhe represente nas instituições que você os colocou lá para ela representar. A internet está dando mais memória a gente consegue estar mais sintonizado e aí lembrar em quem votou e quem deve ser fiscalizado? Sem dúvidas. Um dos motivos é que agora a informação ela está armazenada, ela está à disposição. Então, talvez você não lembre de um fato que ocorreu muito tempo atrás, então você pode agora entrar no seu computador e consultar os gastos ou as votações ou outros dados sobre a atuação no parlamentar nos portais onde essa informação vai estar armazenada para sempre. Quais os caminhos vocês acham que as pessoas podem ter a partir de agora, do início do mandato, para daqui em diante acompanhar tudo que o político em quem ela votou está fazendo?
Eu acredito que tem aí, de novo, uma coisa que a gente conversa muito no Politique. Tem o papel da política institucional, que é acompanhando os políticos e agindo e tentando fazer com que eles representem você como cidadão. Então, primeiro, lembrar de quem você votou. E segundo, acompanhar a atuação deles em cada instituição e órgão que eles estão presentes. Mas, além disso, é também entender que o seu papel como cidadão não fica aí. Porque a fiscalização e o acompanhar do político não é a única forma de agir e atuar como cidadão. E é uma preocupação nossa muito grande no Politique fazer entender para as pessoas que o ser cidadão também significa ser voluntário em organização, também significa levar o debate para ambientes onde você está inserido, significa trazer temas e agir de forma alinhada com o que você acredita. Não é só eu defendo e o político não está fazendo o que eu acredito, mas e você? Está fazendo o que você acredita? Senão você não está sendo um cidadão completo. É tentar se esforçar para trazer para si a autocrítica, além de acompanhar o político. E fazer, da mesma forma que você gostaria que ele fizesse, fazer também. Assim que a gente vai conseguir transformar a sociedade de fato. Nesse mandato, Pedro, que está começando agora, que mudanças de comportamento na gente você acha que a gente deveria estimular? Olha, nós temos que praticar a nossa cidadania. Como eu mencionei, a Constituição empodera o cidadão a fiscalizar o político. Já existem hoje tecnologias que tornam o acesso a essa informação muito mais eficiente. Então, não existe atalho. As pessoas precisam ter mais interesse, correr atrás de informação, discutir mais no seu dia a dia sobre esses dados. E assim, quem sabe, na próxima eleição, eles vão estar mais ciente de como votar, né? Quais os caminhos para a pessoa obter mais informação? Olha, hoje, por lei, existe uma lei federal de acesso à informação, onde os governos, as diferentes esferas e também outros órgãos públicos, eles são obrigados a disponibilizar dados relevantes para a sociedade. Inclusive, caso o cidadão queira alguma informação que não está disponível, ele pode fazer um requerimento, solicitar a informação e, por lei, o órgão precisa responder em até 20 dias. Vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa e para o próximo bloco eu queria que você refletisse durante esse intervalo. O que você acha de um deputado que gasta R$ 365 com uma refeição? Nós vamos falar sobre isso já já. O Globo Comunidade volta em um instante. De volta com o Globo Comunidade, que hoje fala sobre fiscalização dos cidadãos na política. A gente segue conversando com Camila Borges, que é a fundadora da ONG Politique, e também com Pedro Cunha, que é um dos integrantes da ONG Cidadão Fiscal. Pedro, eu tenho aqui um número que me chamou muita atenção, dizendo que só os deputados federais gastam, em média, com refeição, nas refeições principais, R$ 235 e que a refeição mais cara foi de R$ 365. Muito expressivos esses números, né? Bastante. Então, a ONG analisou todos os gastos com refeição durante o mandato atual e apenas considerando as 100 maiores refeições, a gente constatou que a média dessas refeições era em torno de R$ 235, como você bem diz, com essa nota mais alta de R$ 365, um valor bastante expressivo. Isso é muito distante da realidade da maioria da população, que é representada por essas pessoas. Exatamente. Isso é para vocês, para o telespectador saber, a lei proíbe que essa verba seja utilizada para pagar a refeição de terceiros. Ou seja, esse valor de R$ 365 é apenas a refeição de uma pessoa e não podendo incluir bebida alcoólica. Ou seja, é o que faz essa refeição ter um valor realmente muito fora do normal. É ilegal? Não é ilegal, a lei permite, porém há uma interpretação da Constituição que o dinheiro público precisa ser bem gasto e bem administrado. Como é que a gente lida, como é que a gente aceita, acata um gasto dessa proporção? Não acata. Eu acredito que o problema é olhar e achar que não vai mudar. Que vem, de novo, da visão que a gente aceitou a realidade e deixou de lutar por ela. Então, o trabalho do Pedro, por exemplo, e de outros órgãos que fiscalizam, e instituições, organizações que trabalham para isso, é para mostrar que a gente não desistiu como sociedade de fazer o certo e de buscar o certo e de tentar fazer com que os políticos se percebam também. Porque o que eu gosto de dizer é que cidadania é um ato de observação pessoal. A gente, às vezes, precisa abrir e olhar para si mesmo e dizer, não, eu errei,
eu admito o meu erro, mas eu estou disposto a corrigir. Como sociedade erramos, vamos juntos encontrar o melhor caminho. Existem muitos caminhos, novos caminhos sendo abertos, novas organizações surgindo, e por que não você ser uma das pessoas que vai lá e contribui também com a sua parte, com a sua pequena parte, para a mudança social coletiva que a gente precisa? Quando a gente vê uma notícia como essa, esses valores tão altos de uma refeição só, você acha que a partir de uma notícia como essa existe mais estímulo para mais gente se engajar? Depende, eu acredito que sim. A minha visão como uma pessoa que acredita na mudança positiva é o desafio de gerar e de mostrar o diferente. Nas últimas eleições, a gente teve vários jovens se candidatando, por exemplo, querendo mostrar que é possível entrar no modelo da política institucional e fazer a diferença de dentro. Existem muitos jovens e organizações do lado de fora também mostrando, cada um no seu papel e na sua área, como é importante trabalhar coletivamente. O importante é entender que não é só uma pessoa que vai gerar essa mudança. A gente precisa de um trabalho de muitos braços e muitas frentes e entendendo que o pequeno contribui para esse todo. E é o todo junto que vai levar à transformação. Como é o trabalho que vocês fazem para encontrar lá nas caixas e armários da burocracia, desde aqui no Estado até em Brasília, encontrar cada um desses gastos? Então, a ONG Cidadão Fiscal ela foi criada com o objetivo de usar a tecnologia e a ciência de dados para fiscalizar os políticos, os representantes eleitos. Então, hoje a tecnologia já permite que robôs acessem o dado de todas essas notas fiscais, faz com que eles analisem esses gastos e já mostrem de forma já digerida, de forma detalhada, fácil de entender, quais são esses gastos que são fora da curva, entendeu? Então, não é necessário que nós, ou que humanos, analisem todas as notas. No momento que a tecnologia já faz esse filtro, fica muito mais fácil saber quais são os casos que merecem atenção, né? Um trabalho que, se a gente fizesse, levaria quanto tempo? Anos, ou talvez jamais seria realizado. Por exemplo, no caso da Alep aqui em Pernambuco, a gente criou um robô que consegue consultar todas as notas fiscais gastas pelos gabinetes de deputados estaduais. Seria necessário que um humano acessasse mais de 2.700 páginas só para que ele soubesse quem são os deputados que mais gastam com esse tipo de verba. Então, a tecnologia faz isso em alguns minutos. Então, a ideia de você usar robôs ou tecnologia e ciência de dados a favor do cidadão é para que a gente consiga fiscalizar algo que talvez demandasse milhares de pessoas e que a gente não teria recurso para isso. Aqui em Pernambuco, vamos falar só dos políticos pernambucanos, quantos vocês vêm monitorando? Temos 49 deputados estaduais aqui na Alep, porém, como há também suplentes, esse número de políticos fiscalizados pode passar dos 55 deputados estaduais. E vamos pensar na pessoa que mora na menor cidade aqui do estado, que quer acompanhar o seu vereador. Ela tem como acompanhar? Hoje é possível consultar o próprio portal da transparência das prefeituras e das câmaras de vereadores, certo? É importante notar que muitos desses portais não possuem uma acessibilidade eficiente. Às vezes é até difícil para o cidadão consultar esses dados. Mas a ideia da ONG é poder expandir para todo o estado para que no futuro a gente possa ajudar o cidadão de diferentes municípios do estado a fiscalizar o seu político. Camila, você acha que o político muitas vezes faz farra com o nosso dinheiro porque ele acha que se nós estivéssemos no lugar dele a gente ia fazer a mesma coisa? Essa é uma pergunta curiosa. Eu acredito que é interessante fazer a pergunta inversa. Será que a gente faria farra se a gente estivesse no lugar deles? Porque essa é a postura de muitos de nós, como cidadãos. E é isso que a gente precisa, de novo, volta para aquela consciência. Se eu faria, por que é que ele não vai fazer? Se eu, no lugar dele, faria? E aí, quando a gente entende que o problema da nossa sociedade está generalizado em todos nós, que todos nós, de alguma forma, contribuímos para que o comportamento dos políticos seja aquele que a gente não aprova, porque a gente também tem esse comportamento na nossa vida. Eu acredito que a fiscalização contribui para diminuir, porque ela chama a atenção, mostra para a sociedade e para os políticos. A gente está de olho, a gente sabe o que está acontecendo, mas a partir daí vem o trabalho de mudança de comportamento de cada um, de entender. Do político de reconhecer o erro e nós, como cidadão, de dizer quando eu estiver no lugar dele eu vou fazer diferente e quando eu estiver usando o serviço público eu vou exigir que o dinheiro seja bem investido e também um pouco de outro problema que é a questão da educação financeira, que a gente também não teve muito e aí dificulta escolher e decidir como usar o recurso quando a gente não tem educação financeira como parte da visão de cidadania. Então também é um ponto importante de se pensar.
Então tá, vamos fazer mais uma pausa aqui no Globo Comunidade, que hoje segue falando sobre a fiscalização cidadã na política. Fique com a gente volta já. Nós estamos de volta com o Globo Comunidade, que hoje fala sobre a fiscalização cidadã na política, aqui com Camila Borges, que é fundadora da ONG Politique, e também Pedro Cunha, que é um dos integrantes da ONG Cidadão Fiscal. Pedro, no intervalo a gente conversava aqui dos números de políticos, que você tem todos os políticos pernambucanos, essa lista, esse rol. Quantos são? Uma curiosidade, nós temos 2.577 políticos eleitos pelo pernambucano, tanto considerando na Câmara Federal, no Senado, na Assembleia e nas diversas câmaras de vereadores. Então, só para você ter uma ideia, só de vereadores nós temos 2.126 vereadores. Né? É realmente muita gente para fiscalizar e por isso o uso da tecnologia é tão importante, porque não dá para a gente acompanhar tanta gente apenas contando com a fiscalização não automática, não sistêmica. Não dá para ir a todas as sessões, por exemplo. É um trabalho. E é um trabalho do dia a dia, Camila? O que a gente acredita é que parece grande demais. Mas como é que eu vou contribuir? É muita coisa, são muitas informações, são muitas alternativas. O que a gente gosta de pensar é que você pode escolher uma causa, um tema, uma área, um assunto específico que você se interessa, que você pode contribuir e entender dentro dessa área e dentro do que eu sei fazer, dentro do que eu posso levar de contribuição, como eu posso ajudar e fazer a diferença. Então é meio que uma combinação de o que eu acredito, e o que eu gostaria de levar de mensagem e também o que eu sei fazer e o que eu posso contribuir para esse tema. É sempre tentar quebrar, imaginar que se toda a população brasileira escolhe cada um tema com uma área, com um lugar, a gente vai ter um número muito grande de pessoas contribuindo em várias frentes, seja com fiscalização, seja com engajamento direto como voluntário, seja como engajamento, inclusive como instituições, por exemplo, escolas podem trazer o tema para dentro da escola. Às vezes um líder de uma organização pode ser a pessoa que vai levar o tema para os seus colaboradores. Então, existem muitas formas de levar a mensagem, de contribuir. É entendendo que cada um tem o seu talento especial para levar e assumindo a sua responsabilidade como cidadão naquele lugar. Pedro, pela Lei de Acesso à Informação, todo cidadão pode pedir informações ao órgão público? Todo cidadão pode solicitar informação a qualquer órgão público e o órgão ele tem um prazo de até 20 dias, podendo estender-se por mais 10 dias para prover essa informação. É obrigação, é lei e é um poder do cidadão exigir e dever também de exigir que essa informação seja entregue como ele solicitou. Inclusive dos órgãos de fiscalização? Inclusive dos órgãos de fiscalização. Afinal, todo o dinheiro público, ele é do cidadão. O cidadão que financia tudo isso. Então, imagine que você é dono de uma empresa. Você tem acesso a todas as informações sobre a sua empresa. No caso do governo, do Estado, quem paga é o cidadão. Nós somos os sócios. Então, nós devemos ter acesso às informações também. Muitas vezes a pessoa acha que sim, a justiça é lenta, eu não consigo ver o processo andar. Com a nossa cobrança, você acha que a justiça, por exemplo, pode acelerar? Pode. Eu acho que o acompanhamento da população, de modo geral, melhora os serviços públicos, inclusive também um serviço da justiça. Vocês acham que é possível acreditar na mudança a partir de agora? Olha, esses mandatos vão ser novos? Eu acredito que sim, mas depende, de novo, da pergunta de se eu vou contribuir. Porque se for só acreditar sem fazer a sua parte, você não acredita. Se a gente acredita, mas a gente não toma partido, a gente não contribui, é uma crença vazia. Em geral, a ficha dos políticos já caiu de que existe essa vontade de mudança? Eu acho que muitos dos políticos que já estão na política há muitos anos já estão se adaptando. Eu acredito, sim, que apesar de a gente ter exemplos de gastos incoerentes com a realidade brasileira, muitos políticos já estão, inclusive, diminuindo seus gastos, já humanizando um pouco mais a política, né? Alinhando a sua atitude ao que a população espera. Eu acredito, sim, que há uma evolução. E os problemas sociais? A gente está falando muito de dinheiro desviado, de dinheiro mal utilizado. Como é que vocês veem, por exemplo, comportamentos de políticos que passam um mandato inteiro votando nome de rua, escolhendo homenagem para fazer, é um tal de homenagem que eu nunca vi tanta homenagem que tem, e não resolvendo os problemas sociais? Por que isso não avança? Olha,
Essa é uma pergunta que eu acredito que a sociedade poderia contribuir mais. Os espaços públicos, muitos são abertos para que a sociedade entre e contribua, seja na audiência pública, seja na consulta pública, para mostrar o que a gente quer. Porque uma coisa que é importante a gente entender como sociedade, como cidadãos, é que os políticos votam, mas eles votam como a sociedade é o termômetro das decisões, das leis que vão ser aprovadas. Não dá para decidir ou colocar um tema em pauta que a sociedade não esteja pronta para conversar. E quem é que sinaliza que está pronto? Quem é que sinaliza que o tema é importante? Nós. Então, claro, quando isso acontece, esse debate, nome de rua, outras questões que não são tão relevantes, é porque não tem ninguém lá falando, mas isso aqui não é importante para mim. Quando a gente entrar e entender o poder do cidadão para agir e levar o tema, levar o debate, muita coisa vai mudar, já está mudando. Acho que a população precisa votar naquele seu representante baseando em princípios, em ideias, em planos. No momento que o político ganha seu voto através dessas exigências, você consegue monitorá-lo, você consegue cobrar. Pedro, a gente está chegando ao fim do nosso programa já, Camila. Eu queria começar com você, por favor, Pedro, dizendo assim, como é que vocês estão se articulando para esse ano e fazendo o seu convite aí para a população que quiser se juntar à ONG de vocês. Perfeito. Então, a Cidadão Fiscal ela começou fiscalizando a Assembleia Legislativa e os nossos políticos no Congresso. A ideia é que nesse ano a gente evolua, expanda, iniciando uma fiscalização de todas as câmaras federais, de vereadores de Pernambuco, né, para poder atingir esses 2.126 vereadores. Então, a gente precisa muito apoio da sociedade. A ONG conta com voluntários, também com doações. Caso você tenha interesse, você pode acessar o site www.cidadãofiscal.org. E também a gente espera muito que esse trabalho que está sendo feito por nós inspire outras pessoas. Então, a gente deixa aí a Cidadão Fiscal disponível para aqueles que querem fazer algo para o seu município, e a gente pode ajudar no que for possível. Nosso objetivo em 2019 é promover a experiência democrática com os jovens de escolas públicas, levando para eles a percepção e o sentimento de que o papel deles faz a diferença e o empoderamento na percepção disso. Como a gente vai promover debates, a gente está constituindo uma metodologia de clube de debates nas escolas, para que o jovem não só participe, como perceba que as habilidades que ele constrói ao longo daquela experiência também são relevantes no engajamento como cidadão. Né? Mas o político que a gente trabalha em diversas frentes, são todas educacionais, então a gente trabalha com foco no público jovem. E a gente está buscando sempre novas parcerias no intuito de expandir nosso trabalho. A rede pública já é uma parceira nossa. E a gente quer também expandir no meio online, para levar a mensagem para mais jovens e também ser exemplo para outras pessoas, como o Pedro falou, entendendo que cada um tem sua forma de contribuir e que é só uma questão de pensar como eu posso contribuir. Quem tiver interesse, acompanhe a gente. Queria que vocês fizessem um último convite para o povo fiscalizar. Enfim, o ano está começando, a gente não pode esquecer em quem a gente votou, né? Se cada um no seu município fizer o trabalho de fiscalizar, pelo menos aquele que você votou, a gente vai ter aí muitos auditores no nosso estado garantindo com que o dinheiro que sai do nosso bolso seja aplicado nos serviços essenciais para a população. Então, faça a sua parte nesse sentido. Camila. Eu também quero deixar a mensagem e o lembrete que a gente votou e cada um teve a sua decisão. Mas o mais importante é entender que mesmo que a gente não tenha, o nosso candidato não tenha sido eleito, a gente continua sendo responsável pelo resultado de quem foi eleito. Então, o papel de ser cidadão não é só quando a gente acredita ou quando a gente votou naquela pessoa, como também com quem a gente não votou. Se você votou, você tem uma responsabilidade dupla, porque você tem que garantir que o que você votou e que você acredita vai ser representado. E se você não votou, você também tem, porque você continua sendo cidadão. Seu trabalho como cidadão não acaba porque o seu candidato não foi eleito. Continua tendo, porque a gente é cidadão em todos os momentos e não dá para abrir mão dessa responsabilidade só porque não aconteceu como você queria. Democracia também é entender o contraditório e respeitar a visão diferente da sua. Minha gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Globo Comunidade. O nosso programa está ficando por aqui e para você, um bom domingo e uma ótima semana.